Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Muito obrigado. Tome seu assento. Minha gratidão a Deus por essa noite festiva que Jesus nos permite estarmos na sua presença, para bendizermos e enaltecermos ao seu grandioso nome. Eu e minha esposa somos gratos a Deus pela vida do pastor Mark Anderson, toda a sua equipe. Como o Senhor já disse, você já disse, não chamá-lo de Senhor não, né? Você já disse, é um amigo, é um irmão. Eu sou muito feliz por amigos que Deus tem levantado e ao mesmo tempo tem edificado a minha vida. Mark, pode ter certeza que você faz parte do crescimento que Deus tem proporcionado à nossa história. Muita gente nesse país tem sido edificado através da sua vida e da sua família. Eu quero falar com vocês sobre o Evangelho do Reino. Jesus pregava o Evangelho do Reino. Por pregar o Evangelho do Reino, a Bíblia Sagrada diz que o sistema religioso judaico, os homens que representavam esse sistema o perseguia. Jesus, para facilitar a compreensão dos ouvintes, ou para dar aos ouvintes o caminho, o acesso ao reino, ele prega então: arrependei-vos, porque não tem como ser súdito do reino sem arrependimento. Nós, a humanidade, caímos do reino, do domínio de Deus por causa do pecado. O pecado sou eu no centro, o pecado sou eu no domínio, o pecado são instintos descontrolados, o pecado é o meu prazer acima dos propósitos de Deus para a minha vida. E Jesus vem pregando o Evangelho do Reino, continuando a mensagem de João Batista em Mateus capítulo 3: arrependei-vos, porque já é chegado o reino. Quando você se arrepende, você abre mão de ser seu próprio Senhor e se torna súdito do reino. Então, num reino só há um rei, não há espaço para 2 reinos. Os versículos que lemos aqui no capítulo de número 18 me faz pensar sobre algumas características, algumas palavras que precisam fazer parte do nosso cotidiano, precisam fazer parte da nossa vida para evidenciarmos ao mundo que fazemos parte do reino. A partir do capítulo 16, Jesus vai falar muito do céu. Jesus vai falar de cima. E logo após falar do céu, se tratando do reino, ele vai falar sobre a cruz. E abertamente ele dirá que será perseguido, preso, crucificado, mas ressuscitaria. Jesus acaba de falar de cruz, de dor, de sofrimento, de angústia.
e os discípulos discutem quem é o maior. Jesus fala de cruz e eles discutem por posições. Jesus fala de sangue, de morte, e eles brigam entre si quem se destaca mais. Alguns acreditam que essa discussão nasce por causa da moral que Jesus dá a Pedro, mas a liberdade que Cristo dá a Pedro no capítulo 16 é um leque que precisa ser aberto para que os discípulos também desejem o que Jesus promete a Pedro. Jesus diz: te darei as chaves do reino. Jesus não disse te dou, Jesus disse te darei as chaves do reino dos céus. E Pedro sim abriu a porta do evangelismo, Pedro abriu a porta da pregação da palavra, e muitos aproveitaram a oportunidade. Porém, Jesus no capítulo de número 18 libera esse poder, essa autoridade aos discípulos que ali estavam, mas eles ainda não têm a compreensão completa do que é o evangelho do reino, e chegam diante de Jesus e se prostram. Diante da mensagem do reino, eles se prostram, e aparentemente falando, você diz: que legal, estão de joelhos diante de Jesus. Aparentemente é lindo, é bonito. É como alguns crentes precisam postar: agora eu vou orar. Alguns crentes olham para os que o cercam e dizem: estou indo orar, e na verdade Jesus diz: está vindo pedir. Eles se prostram diante de Jesus, a postura é bonita, parece humilde, mas quando eles se prostram, eles revelam o que tem no coração: quem é o maior no reino dos céus? É claro que essa discussão que nasce entre eles, e a Bíblia diz que no caminho eles discutem, eles começam a analisar uns aos outros e percebem que Pedro tem muita moral. Quem sabe Pedro dizia: eu serei o maior. Por quê? Quem foi convidado para ver a filha de Jairo ressuscitar? Quem subiu no monte da transfiguração? Quem andou sobre as águas debaixo da ordem dele? A quem ele prometeu, a primeira instância, as chaves do reino? A quem? Então eu sou o maior. Aí André diria: mas eu fui o primeiro a conhecê-lo e fui eu quem te trouxe para ele. Aí Judas diria: mas eu fico com a bolsa, eu sou o cabra da confiança. Simão dizia: eu sou meio parente dele. João dizia: eu deito no peito dele. A maior chance de ser o maior é minha. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus então naquele momento chama uma criança, coloca a criança no meio deles, não para que eles brinquem com a criança, mas para que eles aprendam com uma criança. E Jesus olha para os discípulos no versículo 13 e disse: não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de modo entrareis no reino dos céus. Eu acho lindo que Jesus tem a criança por perto. Eu acho lindo que Jesus chama a criança e diz que não se torna como ela. Por que como ela? Porque ela não se oferece para ser grande, ela é chamada pelo grande. Ela é colocada no centro dos grandalhões que brigam por quem será o maior. Aqueles que discutem, aqueles que valorizam títulos e posições, ao ponto de começarem a se comparar. Para Jesus, não são apenas pequenos, eles apenas demonstram que não são nada no reino de Deus. E as pregações de Jesus são duras e facilitadas. Jesus pega a criança como exemplo, coloca no meio deles, porque Ele a chamou para estar naquela posição. Ela não se oferece, porque a verdadeira grandeza está na espera daqueles que confiam na palavra de quem o chamou. Eles estão discutindo entre si como Saul queria provar que é maior do que Davi.
ao ponto de levantar um monumento para si diante do Monte Carmelo. A síndrome de Coré, Abirão e Datã querer se destacar acima de Moisés. Esse negócio chamado orgulho, de querer provar que é. E agora eles querem que Jesus prove quem deles é o maior entre eles. E Jesus quer que eles aprendam como a criança. Por que Jesus usa o exemplo da criança para ensinar a humildade que há nele? Porque só ele, sendo Deus, se fez criança. E os camaradas que são apenas aprendizes já querem ser maior. Enquanto Jesus diz: eu entre vocês sou aquele que serve, eles discutem entre si para saber quem é o maior. Mesmo sendo os discípulos, a mensagem de Jesus é dura: valorizar a humildade, evitar o escândalo. E Jesus fala sobre o inferno, e Jesus fala sobre valorizar pessoas, não apenas valorizando a si mesmo em detrimento de outras. Pregar o que Jesus pregava é desafiador. O que Jesus fazia é bom a gente pregar e é empolgante. Agora, pregar o que Jesus pregava, Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno. Agora, ele ensina sobre humildade, porque ele é o retrato da humildade. Por isso ele apresenta a criança e diz: aprendam com ela, porque ela não se ofereceu, eu a chamei. Ela não tenta provar, ela simplesmente é. Evangelho do reino é o evangelho que se aprende com os pequenos, é o evangelho que valoriza os pequenos. Agora, o que eu acho interessante é que Jesus diz assim aos discípulos: se vocês não se tornarem humildes como esta criança, vocês não entram. Me ajuda, diga: não entra. Vou voltar para a pergunta deles: Senhor, quem é o maior no reino? Aí Jesus diz: se não vos tornardes como esta criança, vocês não entram. Senhor, quem é o maior no reino? Se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não entram. Os camaradas nem entraram no reino e já estão discutindo entre si quem é o maior lá dentro. Estão fora do reino, estão discutindo quem aparece mais, porque quem é de religião vive em competição. Quem é religioso vive querendo provar, e quem não prova é discernido. Mas quem é do reino não vive em competição, vive em consagração. Quem é do reino consegue ver o outro crescer além dele, o primeiro do que ele. Aquele que não se torna humilde como esta criança, querido, a soberba deixou Adão, fez com que Adão ficasse fora do jardim. O orgulho fez com que Nabucodonosor ficasse fora do palácio. O orgulho fez com que Satanás perdesse e ficasse fora do céu. A soberba nos deixa fora do reino. Desculpe-me a franqueza, mas quando Deus contempla o soberbo, nunca cala, só ele tem razão, dura cerviz, não se prostra, não reconhece o valor da autoridade, não respeita a autoridade, não está apto a aprender. Aquele que não morreu para os aplausos, aquele que tem dificuldade de pedir perdão, quando Deus olha para o soberbo, a Bíblia diz que Deus o resiste. Por quê? Porque olhando para o soberbo, Deus se lembra de Satanás. Mas quando Deus olha para o humilde, a esse Ele dá graça. Por que Ele dá graça? Porque ao contemplar o humilde, vem ao coração do Pai a imagem de Jesus.
o seu filho. Eu acho isso maravilhoso. Teve gente que ainda não entendeu, mas vai pegar. Jesus, para mim, é o maior exemplo de humildade, não simplesmente porque falou, mas pelo que fez. E Paulo nos exorta, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O diabo disse, subirei. Jesus disse, descerei. O diabo disse, serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse, serei semelhante aos homens. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu, subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Paulo conclui: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.